Vamos lá, então, para a nossa segunda aula do tema organização administrativa. A administração indireta é formada por quem? Por 4 entidades. Não são 4 órgãos, são 4 entidades. Essas entidades são políticas? Não, porque se essas entidades fossem políticas, elas poderiam editar leis. Aí ia ter que ter uma Assembleia Legislativa dentro da autarquia, e não tem. Essas entidades são entidades, ou seja, têm personalidade jurídica própria, têm patrimônio próprio, são pessoas, mas não são entidades, não são pessoas políticas, porque pessoas políticas é só a União, o Estado, o município, o DF. Essas 4 entidades aqui, autarquias, fundações, sociedades, empresa pública, elas são entidades, elas são pessoas do tipo administrativas. Então, nunca confunda a administração direta, que é formada por pessoas, daqui a administração direta, que é formada por pessoas políticas, com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio. Nunca confunda a administração direta com a administração indireta, que também é formada por pessoas, com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, mas que não são políticas, são administrativas. Qual a diferença da pessoa administrativa para a pessoa política? É que a pessoa política, ela presta serviços e edita leis. Ela tem uma autonomia maior, ela é subordinada diretamente à Constituição Federal. Já as pessoas administrativas, essas aqui que compõem a administração indireta, elas não podem editar leis, porque elas não são políticas, mas elas podem prestar serviços, porque elas são administrativas. E a autonomia delas é um pouco menor do que das pessoas políticas, porque a atuação da pessoa política está direto na Constituição, enquanto que a atuação da pessoa administrativa está na Constituição e nas leis. Então, a autonomia acaba sendo menor, porque tem mais lei para regular. E se tem mais lei para regular, tem mais limites. Tranquilo? Então, as pessoas administrativas, também chamadas de entidades administrativas, formam a administração indireta. São entidades com personalidade jurídica própria, com patrimônio próprio, com uma maior autonomia administrativa, financeira, orçamentária. Quando eu falo uma maior, eu estou dizendo que é uma autonomia maior do que a dos órgãos, porque órgão não tem essa autonomia financeira, orçamentária, patrimonial. O órgão nem tem patrimônio. Mas as entidades administrativas, por serem pessoas jurídicas, têm. Então, essas autarquias, essas fundações públicas, essas sociedades de economia mista, essas empresas públicas, na hora da prova, não são órgãos, são entidades. Não são políticas, mas são entidades do tipo administrativo. Elas são criadas como? Elas são criadas por lei. No caso da autarquia, lei específica cria a autarquia. No caso da fundação pública, da sociedade de economia mista, da empresa pública, lei específica também é necessária. Só que a lei específica não cria, apenas autoriza a criação. Autoriza a instituição. Então, somente a autarquia é criada diretamente por lei específica. As outras 3 entidades da administração indireta, elas não são criadas diretamente por lei. Elas precisam de uma lei, para autorizar a criação delas. Tem diferença da lei criar e da lei apenas autorizar a criação? Tem uma diferença absurda, né? Porque no caso da autarquia, como é a lei que cria, a partir do momento que a lei é publicada, a autarquia já existe, porque a lei cria a autarquia. Quer dizer que a lei foi publicada criando uma autarquia.
Essa autarquia não tem nenhum servidor, essa autarquia não tem prédio, mas ela já existe. Já pode fazer uma licitação, por exemplo. Já pode fazer um concurso público, por exemplo, porque ela já existe a partir do momento da publicação da lei. Já as outras 3 entidades, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, elas não são criadas diretamente pela lei específica, mas elas precisam de uma lei específica para existir. A lei específica, no caso das outras 3, apenas autoriza a instituição, que é a mesma coisa que autorizar a criação. No caso das fundações públicas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, é necessário uma lei específica para autorizar que elas sejam criadas, e elas não existem ainda. Posteriormente, elas vão ser criadas através de demais atos constitutivos. Você sabe, por exemplo, que toda empresa precisa ser registrada na junta competente. Você tem que ir lá na junta competente e registrar a empresa para ela existir enquanto pessoa jurídica de direito privado. Então, a lei, no caso de uma empresa pública, por exemplo, uma sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação, mas a empresa não existe ainda. Mas já é possível dar sequência aos demais atos constitutivos da criação dessa empresa. Já é possível concluir posteriormente, através do registro dos atos constitutivos dessa empresa, no departamento competente, na junta competente. Vocês entenderam a diferença da criação das 4, que a autarquia é criada diretamente por lei e já existe a partir do momento da publicação da lei, enquanto que as demais apenas são autorizadas a criação delas através de lei específica, mas elas não passam a existir a partir da publicação da lei. Elas passam a estar autorizadas a existir. Ainda vai ser promovido, praticado outros atos constitutivos que posteriormente vão criar esses outros, fundações, sociedade comunista, empresa pública. E aí, vocês entenderam a diferença da criação das 4? Entenderam a diferença da criação das 4? Podemos seguir, hein? Vamos lá. Então, cada um desses 4, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresa pública, cada um desses 4, vocês já viram que dependem de lei para existir. Seja a lei que cria, seja a lei que autoriza. Mas depende de lei. Se não tiver a lei, nenhum dos 4 vai existir nunca. Essa lei, vocês sabem de onde vem. Quem é que pode editar leis? Olha quem é que pode editar leis. Somente a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, essa lei que cria as autarquias e autoriza a criação das demais, vem da União, se a autarquia for federal. Vem dos estados, se a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, for estadual. Essa lei vem do município, se a autarquia, se a fundação pública for municipal. A CETEMAC é uma autarquia do município de Macapá. Quer dizer que o município de Macapá editou uma lei específica que criou a autarquia CETEMAC. Essa lei vem do DF, se a autarquia, se a fundação pública, se a sociedade de economia mista, se a empresa pública for distrital. Então, aqui na administração direta, também chamada de centralização, eu tenho os entes criadores, também chamado de ente instituidor. Entes criadores ou ente criador, tá? Também chamado de entes instituidores. Instituidores ou ente instituidor. Então, aqui na administração direta, eu tenho um ente instituidor. Pode ser a União, pode ser o Estado do Amapá, por exemplo. Esse ente é político e edita uma lei. E ele cria um ente instituído, que pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Vocês acabaram de visualizar algo fundamental para esse assunto. A administração direta cria. A administração indireta é criada.
É por isso que a administração direta pode editar leis. É porque através de lei é que cria. Então, aqui na administração indireta, eu tenho o ente instituído. Entes instituídos. Também chamados de entes criados, né? Na administração indireta, eu tenho os entes instituídos, os entes criados. Na administração direta, eu tenho os entes criadores, o ente instituidor. A relação da administração direta com a administração indireta é qual? É que um cria, o outro é criado. A administração direta se liga com a administração indireta. Como? Através dessa lei específica bem aqui. A lei específica que cria a autarquia e que autoriza a criação dos demais é o elo que liga a administração direta com a indireta. O que liga a administração direta com a indireta? A lei específica que cria o ente instituído. Se não tiver essa lei específica, nunca vai existir uma autarquia, nenhuma fundação pública, nenhuma sociedade de economia mista, nenhuma empresa pública. A relação entre a administração direta e a indireta é uma lei. É por isso que essa descentralização, que é sinônimo de administração indireta, essa descentralização é chamada de descentralização por outorga, ou descentralização legal, ou por outorga legal. Outorga quer dizer que foi uma lei que fez isso acontecer. Que lei? Essa lei específica aqui. Então, essa descentralização por outorga legal, essa descentralização por outorga é uma descentralização que depende de uma lei, dessa lei específica que cria e que autoriza a criação. Como esses entes aqui, ó, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia de empresa pública, como eles são criados para prestar um serviço específico, sempre um serviço específico, nunca serviços genéricos, princípio da especialidade, essa descentralização, que se chama administração indireta, essa descentralização também é chamada de descentralização por serviços. Porque cada um desses vai prestar um serviço específico. Então, descentralização por outorga ou outorga legal e descentralização por serviço é a mesma coisa. É a administração indireta. Por que o nome é descentralização? Porque eu tirei a prestação do serviço do centro do poder. Olha onde é o centro do poder. O centro do poder é a centralização. O centro do poder é quando o serviço é prestado pela União, pelo Estado, pelo município, pelo DF. O serviço prestado pela União, pelo Estado, pelo município, pelo DF, diretamente através dos seus órgãos, é um serviço centralizado, porque é um serviço prestado diretamente do centro do poder, já que esses quatro são pessoas políticas. Quando eu tiro o serviço daqui da administração direta e concedo ele, através de lei específica, para um ente da administração indireta praticar esse serviço, eu crio um ente da administração indireta, através de lei específica, pode ser uma autarquia, para prestar esse serviço especificamente, aí eu estou descentralizando a prestação. Eu estou tirando lá da administração direta, que é o centro, e trazendo para a administração indireta, prestar o serviço indiretamente de forma descentralizada. Eu quero saber se vocês entenderam a ideia de descentralizar. Descentralizar é tirar do centro, é tirar um serviço que antes era responsabilidade do Estado, através de um órgão, e passar esse serviço para ser responsabilidade de uma entidade, não de um órgão. Uma entidade com personalidade jurídica própria. Eu descentralizei. Eu tirei o serviço lá da administração direta, que era prestado por um órgão, e trouxe, através de lei, para ele ser prestado pela administração indireta, através de uma autarquia. Qual é a diferença? É que a autarquia tem muito mais autonomia e presta o serviço com muito mais especialidade do que o órgão.
Vocês entenderam a ideia de descentralizar é o mesmo que tirar do centro. Vocês entenderam isso? Descentralizar é a mesma coisa que tirar do centro. Onde é o centro? O centro é a centralização, é a administração direta. Por que lá é o centro? Porque a administração direta é formada por pessoas políticas. Tu quer um centro melhor do que o centro político? Tu quer um centro melhor do que um lugar onde está só os poderosos? Onde é o centro do poder no Amapá? Tu acha que é nos Congós? O centro do poder político do Amapá é na FAB ali, onde está o Palácio do Governo, as secretarias. Porque lá que estão, né, as decisões políticas. E aí, vocês entenderam a ideia de o poder estar no centro? Onde é o centro político do Brasil? Distrito Federal. Também por isso o Distrito Federal está posicionado geograficamente no meio do Brasil. No centro-oeste, né? No meio. E aí vocês entenderam a ideia do poder estar no centro? A Denise levantou a mão aí, foi sem querer? Ou quer falar alguma coisa? Porque às vezes a gente aperta sem querer nesses botões também, né? De vez em quando um aperta sem querer. De vez em quando um aperta sem querer, aparece a mãozinha. E eu não sei fazer baixar essa mão aí. Eu vou contar a história aqui dos caminhoneiros, dos matutos. Eu já contei essa história antes aqui. Ninguém riu, não vou contar de novo. Agora a gente vai dar mais um passo aqui, hein? Vamos dar mais um passo. Vamos falar sobre... Eu já te falei que todos os entes da administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública, eu já te falei que todos eles têm personalidade jurídica própria. Ninguém aqui vai chegar na prova e vai marcar que eles são órgãos. Eles não são órgãos. Eles são entidades administrativas, são pessoas administrativas, têm personalidade jurídica própria, respondem pelos próprios atos. Eles têm patrimônio próprio, eles têm uma maior autonomia do que os órgãos. Essa maior autonomia é orçamentária, é patrimonial, é financeira. Tranquilo? Então, ninguém vai marcar que a administração indireta é formada por órgãos, autarquias, fundações. Não, é por entidades. Agora que você já sabe que todas essas entidades que eu citei e que formam a administração indireta, autarquias, fundações, sociedade, empresa pública, são só 4. Agora que você já sabe que todas têm personalidade jurídica própria, a gente vai dar um passo além. E eu vou te dizer que existe personalidade. Eu vou te dizer que existe personalidade jurídica de direito público, mas existe também personalidade jurídica de direito privado. É que nem um videogame, né? Sempre eu dou essa dica do videogame. Tu começa na primeira fase, no Mario, vem só a tartaruguinha andando bem lentinha, aí tu pisa na cabeça dela, matou. Tu vai para a segunda fase, a tartaruguinha já vem com uma asa, pulando. Tu vai para a terceira fase, a tartaruguinha, além de pular, ela ainda joga uns bumerangue. Quando chega lá no chefão, joga fogo, joga bumerangue, tem bala de canhão, tudo a tartaruga faz. Aqui é a mesma coisa. No primeiro momento, bastava saber que a autarquia, fundação pública, sociedade economista e empresa pública não são órgãos, são entidades, porque tem personalidade jurídica própria. Bastava saber isso. Agora, além de eu saber que não são órgãos, que são entidades e que têm personalidade jurídica própria, eu tenho que saber quem tem personalidade jurídica de direito público e eu tenho que saber quem tem personalidade jurídica de direito privado. Primeiro, vamos entender a diferença.
Personalidade jurídica de direito público é quem tem prerrogativas. Personalidade jurídica de direito privado é quem atua em condições de igualdade. Então, existem duas personalidades jurídicas. Quem tiver de direito público é porque tem prerrogativas. Prerrogativas são vantagens dadas pelo direito para que essa entidade possa alcançar o interesse público. Quem for de direito privado vai atuar em condições de igualdade com as demais entidades de direito privado que existam no mercado. Então, vamos colocar aí quem é de direito público e quem é de direito privado. Autarquias. Você diria que a autarquia tem personalidade jurídica? PJ. De direito público ou de direito privado? Não tem esse negócio de chamar os outros de autarquia? Pois é. Quando tu fala que alguém é uma autarquia, tu está dizendo que essa pessoa é cheia de privilégios, é cheia de prerrogativas. Tu está dizendo que essa pessoa tem uma personalidade jurídica de direito público. Então, as autarquias, elas têm personalidade jurídica de direito público. As autarquias, para conseguir alcançar seus objetivos, elas têm diversas prerrogativas, diversas vantagens. Essas vantagens vêm do direito público. Uma autarquia, por exemplo, ela, quando vai a juízo, ela tem prazo em dobro em todas as manifestações. O prazo é 8 dias, é uma autarquia, então o prazo é 16 agora. É só um exemplo de prerrogativa que eu estou dando. Então, essas pessoas jurídicas de direito público, elas são de direito público, isso quer dizer que elas têm prerrogativas, vantagens. Por que as pessoas jurídicas de direito público precisam de vantagens? Para conseguir satisfazer o interesse público. A gente sabe que o interesse público, ele tem supremacia sobre o interesse privado. Quem aqui vai ser pessoa jurídica de direito privado? As empresas estatais. Quando eu falo empresas estatais, eu estou falando em sociedade de economia mista e empresa pública. Essas duas são empresas estatais, as duas. Se aparecer na prova empresas estatais, está falando de sociedade de economia mista e de empresa pública. As duas são empresas estatais. Então, as empresas estatais, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista e empresas públicas têm personalidade jurídica de direito privado. Quando? Às vezes, de vez em quando, sempre, as sociedades de economia mista e as empresas públicas sempre serão criadas como pessoas jurídicas de direito privado. Sempre. Então, autarquias, na hora da prova, pessoas jurídicas de direito público, têm prerrogativas. Sociedades de economia mista e empresa pública, na hora da prova, personalidade jurídica de direito privado. Quer dizer que as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas não têm prerrogativas frente às outras empresas privadas que atuam no mercado. Vamos pegar uma sociedade de economia mista, Banco do Brasil, é um banco. Vamos pegar um banco 100% privado, que pertence ao capital privado, Itaú. O Banco do Brasil atua em pé de igualdade com o Itaú no mercado financeiro de bancos. Por quê? Porque o Banco do Brasil, apesar de fazer parte da administração pública formal, apesar de ser uma sociedade de economia mista, é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso quer dizer que ela não tem lá grandes vantagens ou prerrogativas sobre os demais bancos. E se tivesse prerrogativas, o banco não vinha para o Brasil, né? Se as empresas estatais fossem pessoas jurídicas de direito público e tivessem prerrogativas, vantagens, que nem as autarquias têm, qual é a empresa estrangeira que vinha aqui concorrer com uma empresa nacional cheia de prerrogativas? Nenhuma empresa estrangeira seria boba de entrar no mercado para perder.
muito menos banco. Tá? Então, sociedades de economia mista e empresa pública atuam ou não atuam em condições de igualdade no mercado com as demais empresas privadas? Atuam. Atuam porque tem personalidade jurídica de direito privado. É isso que significa ter personalidade jurídica de direito privado. Por exemplo, o bancário, o funcionário do Itaú, do Bradesco, ele é ou não é contratado pelo regime seletista, pela CLT? Quem trabalha no Itaú, no Bradesco, é ou não é um empregado seletista regido pela CLT? É. Então, as sociedades de economia mista e as empresas públicas brasileiras, já que vão concorrer com essas outras empresas privadas, elas também contratam seus funcionários, nesse caso, funcionários públicos, também contratam eles regidos pela CLT. Nesse caso, serão empregados, mas empregados públicos, regidos pela CLT. Por que o Banco do Brasil tem que ter um funcionário concursado regido pela CLT? Para poder concorrer em pé de igualdade com o Itaú, que tem um funcionário particular, esse não é público, regido pela CLT também. Eu quero saber se vocês entenderam essas coisas aí. Vocês entenderam essas coisas aí? Comentem para mim. Vamos lá, então. Vamos seguir aí. Agora que a gente já sabe a personalidade jurídica deles, vamos falar da fundação pública. A fundação pública é um problema. Por que a fundação pública é um problema? Porque a autarquia, eu posso te dizer que é sempre pessoa jurídica de direito público, na tua prova. Beleza. A sociedade de economia mista, a empresa pública, eu posso te dizer que não tem exceção. É sempre pessoa jurídica de direito privado, as duas. Beleza. Mas a fundação pública sempre tem que ter um para querer bagunçar com o nosso caderno, né? A fundação pública, ela pode ser uma fundação pública criada como pessoa jurídica de direito privado, sim. Essa fundação pública de direito privado é a fundação pública que está no texto constitucional. Lá no texto constitucional, a fundação pública que está lá, ela é uma fundação pública de direito privado. Eu vou ler o texto com vocês. O texto é esse aqui, ó. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, cabendo, no caso da fundação pública, uma lei complementar definir suas áreas de atuação. Então, essa fundação pública, bem aqui, que está no texto constitucional, ela é uma fundação pública autorizada a sua criação por lei. E ela precisa de uma lei complementar para definir a sua área de atuação. Essa fundação pública que está aqui, no artigo 37, inciso 19, é justamente uma fundação pública de direito privado. A gente chama de fundação propriamente dita, tá? Mas, como a gente está no Brasil, ao longo do tempo, algumas fundações públicas, elas foram criadas por lei. Não é problema meu. Não foi eu que fiz isso. A lei criou algumas fundações públicas. Existem fundações públicas no Brasil que foram criadas por lei. Só tem um problema.
A fundação pública, ela não é criada por lei, ela é autorizada a criação por lei. Quem é criada por lei é a autarquia. Então, o que eu faço com essa fundação pública que não foi autorizada a criação por lei? O que eu faço com essa fundação pública que foi diretamente criada por lei, igualmente uma autarquia é? Simples. Resolver o problema dizendo que essas fundações públicas que foram criadas diretamente por lei, igualmente as autarquias são, elas também serão pessoas jurídicas de direito público. Elas serão um tipo específico de autarquia, chamado de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, tá? Então, quando a autarquia for criada diretamente por lei, perdão, quando a fundação pública for criada diretamente por lei, essa fundação pública, ela vai ser uma pessoa jurídica de direito, ela vai ser uma pessoa jurídica de direito público, igualmente uma autarquia é, ela vai ter prerrogativas, igualmente uma autarquia tem, e ela vai ser um tipo específico de autarquia, chamada de autarquia fundacional. Quando aparecer na tua prova uma fundação pública que não foi criada por lei, mas que teve uma lei autorizando a sua instituição, e ela depende de uma lei complementar para definir sua área de atuação, aí tu está diante da fundação pública propriamente dita. Tu está diante de uma fundação pública de direito privado. Eu quero saber se tu entendeu essa dualidade de fundações públicas, que existe fundação pública de direito público, ela é criada por lei e ela é um tipo de autarquia, chamada de autarquia fundacional. Mas existe uma fundação pública que não é de direito público, é de direito privado. Essa fundação pública de direito privado não é um tipo de autarquia, ela não é criada por lei, ela é autorizada a sua criação por lei, igualmente está no texto constitucional. Que bagunça fizeram, hein? Mas a gente não tem nada a ver com isso. A gente só divide que existe duas, uma que é criada por lei e acaba sendo uma autarquia, a outra que é autorizada a criação por lei e não é autarquia, é uma fundação pública propriamente dita. Então vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Quero saber se vocês entenderam essa fundação pública. Como eu disse no início da aula, eu estou trabalhando aqui, tá, com toda a precaução, tá, com todo nível de detalhe possível, para que isso aqui não seja mais uma pedra no sapato de vocês, para que quando vocês forem assistir uma aula por aí, vocês possam assistir a aula e estar compreendendo o que está sendo falado, por causa dessa base que a gente está tendo aqui. Vocês entenderam essa jogada da fundação pública aí? Respondem para mim se vocês entenderam essa fundação pública de dois tipos aí. Vamos lá. Já que a gente digeriu essa fundação pública, eu vou te dar mais uma diferença. Eu vou te dar mais uma diferença desse negócio de direito público e de direito privado. Eu vou te dar mais uma diferença. Essa diferença é da tua prova. Vai ser o diferencial lá na hora das questões, hein? Toda essa galera aqui
Autarquia, fundação pública, seja ela de direito público, seja ela de direito privado, sociedade de economia mista, empresa pública, todos os quatro realizam concurso público para contratar os seus servidores. Os quatro. A administração indireta, ela realiza, sim, concurso público para contratar os seus servidores. Mas, como eu já dei essa dica antes, e agora a gente vai bater forte nessa dica, o tipo de servidor é diferente. Existe o chamado servidor estatutário, que trabalha nas pessoas de direito público. E existe o chamado servidor seletista, também chamado de empregado público, que é regido pela CLT e trabalha nas pessoas de direito privado. Então, uma autarquia contrata que tipo de servidor? Servidor seletista ou servidor estatutário? Simples. A autarquia é pessoa jurídica de direito público? É. Então, a autarquia contrata servidor concursado do tipo estatutário. Fundação Pública de Direito Público. Fundação Pública de Direito Público. A Fundação Pública de Direito Público. A Fundação Pública de Direito Público é um tipo de autarquia. É de direito público? É. Então, contrata servidor de que tipo? Seletista ou estatutário? Com certeza, estatutário. O servidor estatutário trabalha nas pessoas jurídicas de direito público. Fundação pública que é autorizada a sua criação por lei, a fundação pública de direito privado. É de direito privado? É. Então, contrata servidor concursado, sim. Mas de que tipo? Servidor do tipo seletista, também chamado famoso empregado público. Vamos para o próximo. O próximo é as sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado? É. Então, a sociedade de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, Eletronorte, contrata servidores públicos concursados, sim, mas são servidores do tipo seletista, também chamados de empregados públicos. Empresas públicas. Contrata servidores? Contrata. Ela é pessoa jurídica de direito privado? É. Então, contrata servidor de que tipo? Do tipo seletista, do tipo empregado público. Sabe quem é empresa pública que vai fazer concurso público esses tempos aqui no Amapá? EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa pública federal. Quer dizer que foi a União, através de uma lei específica, que autorizou a instituição dessa empresa pública chamada EBSER. Então, EBSER tem personalidade jurídica de direito privado. EBSER não é um órgão da União, EBSER é uma entidade da União. E faz concurso para contratar servidores, seletistas, empregados públicos, que é esses que vão ser contratados agora no concurso do EBSER. Quero saber se vocês entenderam onde trabalha o estatutário, nas pessoas jurídicas de direito público, e onde trabalha o seletista, o empregado público, nas pessoas jurídicas de direito privado. A fundação pública pode ter um e pode ter o outro. Exemplo de fundação pública de direito público, que é um tipo de autarquia, é uma autarquia funcional. E, por isso, faz concurso para servidor estatutário. Unifap. A Unifap se chama Fundação
Universidade Federal do Amapá. A Unifap é uma fundação pública de direito público. A Unifap é um tipo de autarquia, é uma autarquia fundacional. Então, a Unifap contrata servidores estatutários. O concurso da Unifap está previsto para sair. Se não sair esse mês, vai sair de certeza mês que vem. É uma previsão que foi colocada aí nas redes sociais sobre o concurso da Unifap. Vocês entenderam o servidor estatutário e o servidor seletista? Vocês entenderam a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado? Vocês ficarem espertos na fundação pública, que pode ser um e pode ser o outro, e pode contratar servidor estatutário, mas também pode contratar seletista. Vocês ficaram espertos nisso daí? Esse trabalho está muito completo aqui, hein? Agora a gente vai falar de outro tipo de descentralização. A gente vai falar da descentralização por colaboração. Fala assim, espera aí, tem duas descentralização? Isso mesmo, tem duas descentralização. Essa descentralização que eu vou te apresentar agora, que se chama descentralização por colaboração, também chamada, é sinônimo, descentralização por delegação, essa descentralização que eu vou te mostrar agora, ela não tem nada a ver com administração indireta. A descentralização, que significa administração indireta, é a descentralização por outorga ou descentralização por serviços. É a descentralização por outorga ou descentralização por serviço. Essa é a própria administração indireta. Mas existe uma outra maneira de pegar o serviço do centro, onde é o centro? Da União, do Estado, do município e do DF. Tem uma outra maneira de tirar o serviço daqui da centralização, que significa administração direta, e trazer para descentralização. Tem outra maneira de descentralizar o serviço. Essa aqui não tem nada a ver com a administração indireta. Essa aqui não tem nada a ver com lei específica que cria ou autoriza a criação de nada. Eu estou falando da descentralização por colaboração, também chamada de descentralização por delegação. Aqui a conversa é outra. Aqui também eu estou descentralizando a prestação do serviço. Mas não tem nada a ver com a administração indireta. Não tem nada a ver com lei específica. Não tem nada a ver com criar uma entidade. Aqui, as pessoas jurídicas que vão prestar o serviço por descentralização, elas não precisam ser criadas por uma lei específica. Aqui, na descentralização por colaboração, as pessoas jurídicas que vão prestar o serviço público de forma descentralizada, elas já existem e atuam no mercado privado. Elas não são criadas por lei específica porque elas já existem. Vamos falar agora da descentralização por delegação, também chamada descentralização por colaboração. Na descentralização por colaboração, o serviço originalmente pertence, sim, a um órgão da União, a competência de um órgão da União. O serviço originalmente pertence, sim, a um órgão do Estado, a um órgão do município, a um órgão do Distrito Federal. O serviço originalmente está no centro do poder. O serviço é titularizado por um órgão da União. Tem um órgão da União, um órgão do Estado, um órgão do município, que é titular do serviço, que é responsável pelo serviço. Mas, por decisão deles, por decisão da União, dos estados, do município, do DF,
Eles preferem descentralizar a prestação do serviço, passando a execução desse serviço para uma empresa privada prestar esse serviço. Vamos pegar um exemplo aqui. O município tem ou não tem um órgão? Tem ou não tem um órgão que é responsável pela coleta de lixo? Tem ou não tem? Não é responsabilidade do município a coleta de lixo? O município é ou não é responsável pela coleta de lixo, limpeza das ruas? É ou não é uma competência municipal? Com certeza é uma competência do município, porque é um assunto de interesse local. O município tem um órgão que é titular desse serviço. Mas, se o município preferir fazer isso, não é obrigado, o município pode pegar esse serviço de limpeza da cidade, coleta de lixo, que está centralizado, ou seja, que pertence, que é titularizado por um órgão da administração direta. Se o município quiser e achar conveniente, o município pode descentralizar essa coleta de lixo. Simples. Basta fazer uma delegação da prestação de serviço de coleta de lixo. Para isso, o município pode contratar uma concessionária de serviço público, ou o município pode contratar uma permissionária de serviço público, ou o município pode contratar ou designar uma autorizatária de serviço público. São 3 modalidades de descentralização por delegação. Os 3, seja uma concessionária, seja uma permissionária, seja uma autorizatária, qualquer um dos 3 vai receber uma delegação do município para prestar o serviço de coleta de lixo por conta própria, se responsabilizando pela prestação do serviço, por sua conta e risco. Vai caber ao município apenas fiscalizar a prestação desse serviço. Se o município quiser uma concessionária de serviço público ou uma permissionária de serviço público, obrigatoriamente esse município vai ter que realizar uma licitação. Porque para assinar um contrato de concessão de serviço público e para assinar um contrato de permissão de serviço público, a Constituição Federal colocou como condição obrigatória a realização de uma licitação. Eu só vou ter concessionária de serviço público e permissionária de serviço público se eu tiver uma licitação que escolha essa empresa que será a concessionária e essa empresa que será a permissionária. Essa empresa que vencer a licitação assinará um contrato com o município e passará a ser chamada de concessionária de serviço público e passará a ser chamada de permissionária de serviço público, porque venceu a licitação e assinou um contrato. Ela passará a ser responsável pela execução do serviço público. Então, o município realiza uma licitação, a empresa vencedora assina um contrato e passa a ser uma concessionária de serviço público responsável pela execução da coleta de lixo na cidade. Se essa empresa privada que assinou um contrato e passou a ser uma concessionária de serviço público, se ela não realizar o serviço corretamente, o município, fiscalizando a prestação do serviço, pode sancionar essa empresa, por exemplo. Pode até mesmo tomar o serviço de volta se o serviço não estiver sendo prestado da maneira devida. Também é possível haver descentralização por delegação ou colaboração através de um ato unilateral. Ato unilateral, nesse caso, não é contrato e não tem licitação. Quando a delegação ocorrer por ato unilateral, aí eu não vou ter licitação e não vou ter contrato. Nesse caso, eu vou ter uma autorizatária de serviço público. Eu vou ter uma autorizatária de serviço público. As autorizatárias de serviço público também recebem delegação para prestar um serviço por sua conta e risco, mas elas não participam de nenhuma licitação,
e elas não assinam contrato. Elas recebem a prestação do serviço por um ato administrativo unilateral. É quando o município chama uma empresa e concede a prestação do serviço para ela, sem ser através de um contrato e sem ser mediante licitação. Nesse caso, não será uma concessionária e não será uma permissionária, porque não teve licitação e não teve contrato. Nesse caso, quando o serviço é entregue de forma unilateral, sem contrato e sem licitação, eu vou ter uma autorizatária. Então, cuidado com a autorizatária, porque a autorizatária também presta o serviço por delegação, mas ela, a autorizatária, não faz licitação, não participa de licitação e não assina contrato. Ela recebe a prestação do serviço por ato unilateral, tá? Essas autorizatárias, permissionárias, concessionárias de serviço público, elas prestam o serviço, por sua conta e risco. Geralmente remuneradas pela própria prestação do serviço. Geralmente, existem casos que elas não são remuneradas pela própria prestação do serviço. Elas ficam sob permanente fiscalização, do poder concedente. Quem é o poder concedente? É quem concedeu a prestação do serviço. Se foi o município tem que fiscalizar. Prestam serviço por sua conta e risco, geralmente remunerados pela própria prestação do serviço, sob permanente fiscalização do poder concedente. Eu vou explicar cada um desses, hein? Eu só estou botando as informações aqui. Recebem unicamente a execução do serviço. Ou seja, não recebem só recebem a execução, quer dizer que eles não recebem a titularidade do serviço. Vamos explicar cada um? Vamos lá. Essas empresas aqui, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, elas prestam serviços por sua conta e risco. Quer dizer que quem vai responder pelo serviço prestado é a própria concessionária. Se a concessionária não prestar o serviço corretamente e alguém se sentir insatisfeito, a pessoa vai ingressar judicialmente para cobrar da própria concessionária, não vai cobrar do município, porque a concessionária está prestando um serviço por sua conta e risco. Ela está sendo responsabilizada pela prestação do serviço e não o município. É por isso que é uma pessoa jurídica que tem personalidade jurídica própria, porque vai responder pelos próprios atos. Geralmente remunerada pela própria prestação do serviço. Eu vou dar um exemplo em que a remuneração da concessionária, por exemplo, é dada pela própria prestação do serviço. O município, vamos lá, um exemplo. Aproveite essa aula, hein? Aproveite essa aula. Nunca existiu uma aula assim, em nenhum lugar, nenhuma plataforma. Vamos entender tudo isso aqui de verdade, hein? O município, ele tem ou não tem a competência de prestar o serviço de transporte coletivo dentro da cidade? O município tem ou não tem a competência, o dever de prestar o transporte para a população, transporte coletivo dentro da cidade? É ou não é a competência do município? Com certeza é. E essa competência recai sobre algum órgão do município. Se o município quiser, o município pode prestar o serviço de transporte coletivo, diretamente, de forma centralizada para a população, através de um órgão do município. Nesse caso, haveria concurso público para cobrador e motorista de ônibus. E o cara seria concursado do município
lotado em uma secretaria municipal que prestaria esse serviço de transporte coletivo. Mas, se o município quiser, e na grande maioria das vezes o município quer, ele pode tirar a prestação de serviço de transporte coletivo do centro do poder e pode trazer essa prestação de serviços para, para uma concessionária de serviço público prestar. Aí o serviço vai ser descentralizado por colaboração ou delegação. Nesse caso, vai haver uma licitação e a empresa vencedora, uma empresa de transporte, vai assinar um contrato com o município, vai passar a ser uma concessionária de serviço público e vai passar a prestar o serviço de transporte coletivo para a população por sua conta e risco. Quer dizer que se todo mundo passar por debaixo da roleta no ônibus, quem vai quebrar não é o município. Quem vai quebrar é a empresa concessionária, porque ela está prestando por sua conta e risco. Ela vai ser remunerada pela própria prestação do serviço. A população vai pagar diretamente à empresa concessionária quando for entrar no ônibus. É o que acontece na maioria dos municípios. A empresa é uma empresa contratada mediante licitação, é uma concessionária de serviço público, que presta o serviço de transporte coletivo por sua conta e risco, e, é claro, quer aumentar o valor da passagem, porque essa é a maneira que ela é remunerada. E, é claro, não quer que ninguém passe por debaixo da roleta, porque essa é a maneira que ela é remunerada. Cabe ao município a permanente fiscalização do serviço, porque a partir do momento que não tiver ônibus circulando na cidade, o município vai lá fiscalizar e vai sancionar a empresa concessionária, porque ela não está prestando o serviço devidamente. E vai cobrar dessa empresa para que tenha mais ônibus, por exemplo. Quero saber se vocês entenderam essa parte em que eu falei de concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Vocês entenderam essa parte aí? Que elas prestam serviço por sua conta e risco, geralmente remunerada pela própria prestação do serviço, sob permanente fiscalização do poder concedente. O poder concedente é quem delegou a prestação do serviço. Pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município. Quando a gente sai aqui do Amapá e vai para estados aí fora, a gente descobre que tem rodovias que, mediante licitação, foram passadas para uma concessionária de serviço público tomar conta da rodovia. A concessionária assinou um contrato para tomar conta da rodovia, sendo uma concessionária de serviço público. Mas detalhe, para andar na rodovia, tem que pagar pedágio, porque o pedágio é a maneira como a empresa concessionária é remunerada pela própria prestação do serviço. E se a rodovia estiver esburacada, a entidade política, seja a União, seja o Estado, que assinou com essa empresa, vai cobrar para que a empresa asfalte a rodovia. A gente não vê isso aqui, mas aí para fora tem. Tem porto que presta o serviço mediante delegação. Porto. Vocês entenderam essas coisas? A gente pode dar mais um passo aqui? A gente pode dar o próximo passo? Pois é, né? Esse é o próximo passo. Eu estou perguntando se foi entendido essa parte que a gente explicou agora, né? Essa parte que a gente explicou agora. Está tranquilo? A gente pode dar o próximo passo? Hein? Uhum. Nosso amigo Ronaldo SK8 aqui, ele tá ligado na importância desse trecho bem aqui, ó, que eu grifei aqui, ó. Ele tá ligado que na descentralização por colaboração, também chamada por delegação, essas concessionárias, essas permissionárias, essas autorizatárias de serviço público, elas não recebem, através do contrato,
e nem através do ato unilateral, elas não recebem a titularidade do serviço. Elas recebem apenas a execução do serviço. O que isso significa? Nosso colega Ronaldo quer saber. Não receber a titularidade do serviço quer dizer, no caso dos exemplos que eu dei, que o serviço de transporte coletivo continua sendo uma titularidade do órgão competente do município. O município, através do órgão competente, uma secretaria, por exemplo, continua sendo o titular do serviço de coleta de lixo. Continua sendo o titular do serviço de transporte coletivo. O município não transferiu a titularidade do serviço. O município continua sendo o titular. Se o município quiser, o município pode, paralelamente, também oferecer o serviço de coleta de lixo através de um órgão do município ou através de uma secretaria de um órgão do município. O município pode oferecer paralelamente a prestação do serviço que foi delegado, porque o município continua sendo titular do serviço. O município continua podendo oferecer diretamente, centralizadamente, esse serviço, porque o município continua sendo titular do serviço. O que o município passou para a concessionária, para a permissionária, para a autorizatária, o que o município delegou foi unicamente a execução do serviço. A concessionária pode executar o serviço, a permissionária pode executar o serviço, a autorizatária pode executar o serviço, colocar em prática. Mas a concessionária, a permissionária e a autorizatária, nenhuma das três é titular do serviço. O titular do serviço continua sendo o município. Então, o município pode colocar uma linha paralela de ônibus que vai ser prestada por um órgão do município. Aí eu vou ter a linha da concessionária de forma descentralizada e eu vou ter a linha do município de forma, a linha de ônibus do município, de forma centralizada. Eu vou ter dois serviços de transporte coletivo, sem problema nenhum. Um descentralizado, o outro centralizado. Um por quem é titular do serviço, o município, através de uma secretaria, e outro por quem não é titular do serviço, mas pode executar o serviço porque recebeu uma concessão. Claro que isso no mundo teórico. O município nunca vai se prestar a fazer isso. Porque a concessionária está fazendo isso justamente para o município não precisar fazer. Tá? Quem é que, quando recebe a prestação do serviço, recebe tanto a execução do serviço quanto a titularidade? É a descentralização por outorga. Porque a descentralização por outorga não é através de um contrato, é através de uma lei. E uma lei é muito mais forte do que um contrato. Uma lei específica que cria uma autarquia ou que autoriza a criação das demais, essa sim é capaz de transferir aqui na administração indireta, na descentralização por outorga, já que é através de lei. Aqui sim é possível transferir tanto a execução do serviço quanto a titularidade do serviço. Aqui na descentralização por outorga, também chamada de administração indireta, é transferido tanto a execução do serviço quanto a titularidade também. Porque é uma lei que está transferindo. E a lei é mais forte do que o simples contrato. Na descentralização por delegação, é um contrato que está transferindo. É um contrato que está transferindo. Na descentralização por delegação, é um ato unilateral que está transferindo. Um contrato, um ato unilateral, um contrato,
um ato unilateral não tem essa força suficiente para transferir tanto a execução quanto a titularidade. Então, só transfere a execução. Não transfere a titularidade. E aí, Ronaldo, ficou entendido o que é titularidade, o que é execução? Se não entendeu isso, mas ficou compreendido que na descentralização por colaboração ou delegação é transferido somente a execução e não a titularidade. E na descentralização por outorga, que é a administração indireta, é transferido tanto a execução quanto a titularidade? Ficou entendido isso? Beleza. Os nossos próximos conceitos, a gente vai trabalhar o que é a descentralização, o que é a centralização, com o macete, né? O que é a desconcentração, que é outro conceito, já, né? Desconcentração é outro conceito. O que é a concentração, que é outro conceito também. Então, na nossa próxima aula, a gente vai bater na centralização, desconcentração, concentração, todos nomes parecidos, que se a gente trabalhar agora, a gente vai dar um nó na cabeça. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com calma isso. Hoje, excepcionalmente, de novo, a gente não vai resolver questões, as nossas questões estão aqui, já estão disponíveis. Muitas delas vocês já conseguem responder, já podem ir tentando aí, tá? A gente vai fazer uma aula extra para tratar desses conceitos finais aqui, centralização, desconcentração, concentração, descentralização. A gente vai fazer uma aula extra para tratar disso e resolver questões. Começar resolvendo essas questões. Então, a nossa aula hoje vai ficando por aqui. O que vocês acharam da aula de hoje aí? A gente está tomando todos esses cuidados, tá? A gente está tomando todos esses cuidados. Só um momento aí. Vou encerrar a gravação.